Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Antes de tudo, curta, comente e compartilhe o vídeo, que Deus possa te abençoar grandemente. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18 diz assim: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, cingidos com a verdade, e firmes, vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, Paulo, ele escreve em Efésios, uma rainha das epístolas, como diria o professor William Barclay. Ele fala da salvação em Deus no capítulo 1, ora no capítulo 1, ele fala da salvação do homem individual no capítulo 2, e de como Jesus Cristo quebrou o muro. No capítulo 3, ele termina a sua conclusão teológica e termina com uma oração. Diante de Deus, ele ajoelhava-se para orar. No capítulo 4 e 5, ele traz algumas advertências práticas. No capítulo 6, versículo 1 a 9, traz algumas outras advertências práticas para senhores, servos, pais, filhos. Ele termina fechando tudo isso com o ciclo da armadura de Deus. Nós precisamos estudar e entender o que é a armadura do Senhor. Não é simplesmente que você está armado com a couraça, com o combate, não é nada disso não. Paulo está olhando para um cidadão romano, que é um soldado, e ele está vendo ele equipado com alguns equipamentos, o capacete, a couraça, o cinto, o sapato, que é uma bota especial, um escudo, que é aquele escudo de porta, não é aquele escudo redondo, é aquele escudo quadradão de 1,22 m por 76 e uma espada de 2 fios de um côvado, 45 centímetros. E Paulo ali vai descrever o combatente cristão através do soldado romano. Agora, antes de tudo, eu quero que você preste atenção no versículo 10. Ele diz assim: antes de tudo, meus irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira pergunta que fica para mim e para você é: você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Ou você está andando conforme a força do seu braço, conforme a sua própria vontade? Você está andando conforme o que você está prescrevendo? Ou você está andando conforme o que o Senhor prescreveu para você fazer? Existe uma grande diferença entre colocar o nosso coração em Deus e fazer o que Ele manda e colocar a nossa vontade para Deus para Ele executar a nossa vontade. Existe uma diferença. Quando eu e você estamos diante do Senhor e executamos a vontade dEle, somos fortalecidos pelo Senhor, pela força do seu poder. E uma grande vantagem disso aí, meu irmão, é que Deus ele é onipotente. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, conforme o seu caráter. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode errar, Deus não pode enganar. Porque Deus é o Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E também Deus é santo. Ele não pode cometer pecado. Porém, Deus é onipotente. Então, Ele pode distribuir o seu poder sobre nossas vidas de uma maneira única, de uma maneira extraordinária. Versículo 11, ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui nós vamos encontrar essa passagem duas vezes. Ele vai dizer duas vezes: revestivos de toda a armadura de Deus. Romanos capítulo 13, ele vai dizer que nós temos que nos vestir de Cristo, nos vestir do Senhor Jesus. Então, vestir esta armadura é se assemelhar a Jesus Cristo, é se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. É voltar-se para Deus a fim de parecer-se com Cristo por meio do Espírito Santo. Quando eu e você, nós estamos diante do Senhor e nós buscamos a força do seu poder, nós queremos nos assemelhar a Jesus. Porque Paulo diversas vezes ele diz, imitai-vos ao Senhor Jesus, sede vós imitadores de Cristo, como eu também sou, ou sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo, dependendo do lugar onde você lê nas cartas paulinas. Então eu e você precisamos revestir-nos, vestir a armadura de Deus, estar revestido, guardado pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E é assim que eu e você nós podemos prosseguir. A palavra armadura é panóplia. Panóplia é uma casca por fora, é algo que nos protege de fora para dentro, para que nós não sejamos atacados pelo adversário. E aqui Paulo dá uma ideia de que não é eu e você ir atacar o inimigo, é eu e você receber o ataque do inimigo e ficar de pé, aguentar a pancada, aguentar o ataque, aguentar ali a atacada que Satanás vai dar. Então, se eu e você nós tivermos ali a armadura do Senhor no nosso corpo, nosso corpo cristão, eu e você vamos aguentar o ataque de Satanás, nós vamos aguentar o ataque do inimigo.
Ele pode vir como um rolo compressor, mas nós vamos ficar de pé, porque a graça do Senhor, ela nos guarda, ela nos defende, ela nos fortalece. Nós estamos vestidos com a armadura de Deus. Amém? Aleluia. Versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Eu queria dizer um negócio a vocês, meus irmãos. Os evangélicos, eles são uma vergonha para eles próprios, muitas das vezes, porque eles estão lutando contra carne e sangue. Muitas das vezes eles estão degladiando-se entre si, né? Degladiando-se entre si para poder promover alguma coisa, né? Lutando contra si mesmo, né? Lutando contra si próprio. Nossa luta não é contra o irmão do lado, meu irmão. Não adianta eu difamar o irmão, não adianta eu atacar os irmãos, não adianta eu bater. A nossa luta é contra Satanás e suas hostes, é contra os inimigos da verdade, que são verdadeiramente aqueles demônios, né, que se opõem ao verdadeiro evangelho, que se opõem à cruz de Cristo, né, inimigos da cruz de Cristo, como diz lá em Colossenses capítulo 2. Ele vai dizer, né, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu queria estar explicando um pouquinho, né, disso aqui. A palavra que ele usa, né, para resistir, estar firmes contra as ciladas do diabo, é metodeia. Metodeia é um método, né? A palavra onde vem método. Então Satanás ele tem uma caderneta na qual ele registra tudo que tu fazes, né? E ele vai fazer o que? Ele vai pensar no modo de poder armar uma arapuca para poder te tentar, para você cair e você ser trucidado por ele. Então a palavra método significa uma arapuca, um método de ele conseguir derrubar você. E para isso, né, ele conta com alguns amigos, né, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes celestiais do mal, nas regiões, né, celestes ali, hostes espirituais da maldade. Vamos lá. Principado é o arquês, né, no grego arquês significa que vem primeiro. Esse camarada é aquele camarada que foi criado, né, ele é um chefe de um batalhão, ele é um chefe de uma região grande, né, um exemplo lá é quando Daniel está orando, ele diz que o príncipe da Pérsia impediu, né? Gabriel fala para ele que o príncipe da Pérsia impediu ele de chegar até Daniel para entregar o recado. O anjo Gabriel então foi impedido por um demônio da Pérsia, né, de entregar ali a palavra ao príncipe Daniel, né, ao homem de Deus Daniel. Então nós vemos que um demônio, né, impediu um anjo de entregar o recado. Ele diz mais que enquanto o anjo Miguel não chegou e deu uma sova naquela potestade ali, ele não conseguia passar, né? Então nós precisamos entender que existem esses principados grandes, né, esses demônios grandes que tentam controlar países, regiões grandes, né, nações, grupos aí, né, blocos econômicos e tudo mais. Então existe sim esse tipo de operação maligna, né, no mundo. Ele diz mais também, ele diz sobre potestades, né? A palavra é exousia, né? Então é uma influência moral, ele tem uma influência moral na sociedade. Você vê que hoje a sociedade ela tem uma influência moral porque é maligno, muito grande, né? Hoje parece que você ser bandido é normal, hoje parece que você ser um usuário de droga é normal, hoje parece que você ser traidor, adúltero, né, não praticar uma relação monogâmica é normal. Hoje parece que você ser viciado no álcool, viciado na bebida, viciado no cigarro, né, é normal. Isso não é normal, meu irmão. A palavra de Deus diz que isso é pecado, você está se destruindo e você vai caminhando para o inferno. A palavra de Deus diz que esses demônios eles agem de maneira moral para que o povo possa, né, perder o seu sentido, né, a sua adoração, a sua devoção a Deus. E veja como que isso está dentro das igrejas permissivas, né, que permitem também ali os seus irmãos a beberem, permitem seus irmãos a verem coisas terríveis, né, acham que adultério é comum, isso não tem problema, né, para de bater mulher, não tem problema, essas coisas terríveis, né, meu irmão. Você vê que existe uma parte da igreja que já está contaminada por esse tipo de comportamento. Terceira coisa, os dominadores deste mundo tenebroso, né, os cosmocratos, né, são governantes, são pessoas, são demônios principados que eles governam uma certa área, eles têm autoridade sobre uma certa área, né, poderes, eles têm poderes, né, são dominadores do mundo de trevas. Então há lugares onde o demônio tem mais influência, porque o evangelho ali não é pregado. Onde o evangelho é pregado, ele não tem influência. Onde o evangelho é tocado, né, ele não tem influência. Onde o evangelho é falado, onde o evangelho é proclamado, ele não tem influência. Ele não é um dominador, ele não é um governante. Então eu e você precisamos repreender isso aí, precisamos colocar, clamar ao sangue de Jesus para repreender isso aí, meus irmãos. Porque Deus não se alegra de que Satanás tome conta da humanidade. Eu e você precisamos voltar às raízes do evangelho, eu e você precisamos voltar à raiz do que o Senhor Deus pediu para nós. E o último são as hostes espirituais, né, que estão ali, as ponérias, né. Então, hostes espirituais, eles são seres menores, né, que atacam, vamos dizer que são demônios ali que andam com as pessoas, familiares, demônios, né, de família,
que fazem um trabalho sujo, né? Aqueles camaradas que fazem um trabalho principal, que é ficar tentando as pessoas diretamente, né? Tentando elas dentro do seu coração, da sua alma, da sua vida, para que possa ali se voltar contra, né, os homens, né, e contra Deus também. Então essas são aqui algumas descrições sobre, né, as hostes espirituais, os inimigos da cruz, né, os inimigos que nós temos, que são principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as hostes espirituais do mal na região celestial. Versículo 13, ele fala de novo: tomai, pois, toda a panóplia, né, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo isso, permanecer inabaláveis. Então, aqui Paulo está dizendo que o dia mau vai chegar para mim, para você. E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz que todos os dias são maus, basta cada dia ser mau, mas tem dia que é pior que o outro. E eu e você precisamos entender que nesse dia que está pior, eu e você precisamos da armadura do Senhor para poder resistir, né, guardar, lutar. Vou dar um exemplo da minha própria vida, né? O dia que eu perdi meu pai, para mim, foi um dia mau. O dia que meu papai faleceu por conta do coronavírus foi um dia mau, foi um baque no meu coração, foi um baque na minha alma, né? Então o dia mau chega para as pessoas, e se eu não tivesse fincado na rocha que é Cristo, vestido de Cristo, eu não teria suportado o impacto daquilo ali. Por quê? Porque foi tão grande, né, a perda do meu pai, o vazio que guardou no meu coração foi tão grande que eu não teria sustentado se eu não tivesse ali Jesus, se eu não tivesse a Escritura Sagrada, se eu não tivesse o coração no Senhor. Então é necessário guardar-se para que no dia mau você esteja de pé, em nome de Jesus. Uma outra coisa que ele diz é: estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Efésios 6,14. Agora ele vai começar a descrever a armadura de Deus, baseado ali em Isaías 59, versículo 15 a 20, na armadura do guerreiro, na armadura daquele que está por fora ali, né, do Senhor Deus Todo-Poderoso, na armadura de Javé, no Antigo Testamento. Então ele vai dizer que nós temos que cingir os lombos com a verdade. Você sabe o que é a verdade, meu amado irmão? A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade, não é simplesmente um tipo de verdade, ele é a única verdade que liberta, a única verdade que salva, ele é a única verdade que transforma. Então eu e você precisamos estar cingidos, né, guardados, né, ali, colocados, vestidos com a verdade de Jesus Cristo, porque senão nós vamos cair no engano, e a Bíblia diz que o espírito de engano pertence a Satanás, apesar de que Deus permite ele enviar de Satanás o espírito de engano. Então, se eu e você não estivermos fincados na verdade, fincados na presença, fincados na graça de Deus, nós vamos ser enganados pelo inimigo. Então, o espírito da verdade tem que estar conosco através do cinturão, né? Temos que contar com Jesus Cristo e com a armadura que ele nos deu. Depois disso, ele vai dizer o quê? Vai dizer que nós temos que estar vestindo a couraça da justiça. Pensando numa armadura, meu irmão, a couraça, ela tampa o peito, ela tampa aqui os órgãos principais, os rins, o fígado, né? Ali pega também o pâncreas, os pulmões, o coração, para não ser atacado letalmente. E principalmente o coração, essa couraça da justiça, ela protege o coração. Porque lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então eu e você precisamos da couraça da justiça para guardar o coração em Deus, para guardar o coração no Senhor, né? E essa palavra couraça da justiça, né, significa o quê? Significa tórax, né? O tórax é o tórax, guardar o tórax da pessoa, né? Couraça é tórax, toraxa, né? Então ele guarda o nosso tórax, guarda a nossa vida em Jesus, guarda o nosso coração em Jesus. E essa couraça da justiça não é simplesmente eu vestir algo para mim mesmo. Eu tenho que crer na justiça que Jesus fez, porque ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não tinha pecado morreu para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você, então, nós não temos a capacidade de ser salvos, nós não temos a capacidade de compreender a grandeza de Deus, nós não temos a capacidade de compreender a força que Deus tem, o que Deus fez na cruz. Então nós temos que ter fé e vestir a couraça da justiça de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que cumpriu toda a lei, todos os 10 mandamentos e todos os 613 mandamentos do Antigo Testamento. Foi o único que conseguiu, desde o dia que nasceu até o dia que foi crucificado na cruz do Calvário, a cumprir toda a lei. É o único que teve o poder do Espírito Santo ilimitado, é o único que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é o único que é Senhor e Todo-Poderoso, que é o primeiro e derradeiro, a fiel testemunha, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Ele é Jesus, a sua justiça é infinita, Deus é santo e justo.
Deus não dá o culpado por inocente. Aquele que está, debaixo da presença de Deus, embaixo do poder do Espírito, da justificação pela fé, ele tem a justiça de Jesus Cristo imputada no seu coração. E digo mais, meus irmãos, ele nos torna justos somente pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6, ele vai dizer que a carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, eu e você precisamos ser justificados pela fé para nos tornar amigos de Deus, amigos do Senhor. Por isso que ele dá atenção à couraça da justiça. Porque nós, findados na justiça do Senhor, protegemos os nossos órgãos, protegemos o nosso coração. Ele diz mais: embaçando sobretudo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Agora ele no versículo 15, Efésios 6,15, ele vai falar do pé, dos seus pés. A palavra é podas é pé mesmo, é os seus pés físicos no evangelho da paz. O que é o evangelho? O evangelho é crer que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Ele cresceu, ele veio para essa terra para fazer o seu ministério salvador, profético, de rei e sacerdote. Ele cresceu, ele fez milagres, ele operou grandes maravilhas, ele deu grandes sermões para nós, e não somente isso, mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus vivo, e Jesus Cristo é o Deus Yahvé encarnado em carne e osso. Ele foi morto na cruz do Calvário por conta do povo judeu e dos romanos, e ali ele foi sacrificado em oferta de sacrifício de libação, para que Deus não derramasse a sua ira contra o homem pecador. E debaixo da ira de Deus ali, ele morre às 3 da tarde de uma sexta-feira, e ele é colocado no sepulcro por José de Arimateia, e ao terceiro dia ele ressuscita para a glória do Senhor. É isso que é a mensagem do Evangelho: calçar os pés no Evangelho da paz. E que paz que é essa? A paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Tudo aquilo que eu e você não conseguimos entender, Deus, ele nos dá paz. Quando o mundo inteiro à nossa volta está partindo, está quebrando, está rachando, Deus nos dá paz. Quando o mundo inteiro à nossa volta está em caos, nós temos paz, porque temos paz com Deus. Isso, o Senhor, ele é guardador de nossas vidas e nossas almas, desde que nós estejamos com os pés guardados no Evangelho da paz. Amém? Que Deus possa nos guardar nesse Evangelho tão maravilhoso de Jesus Cristo, esse Evangelho tão grande, tão grandioso. E essa paz que ele diz é eirene no grego, é algo como que uma paz que transcende o nosso entendimento, algo que vem do Senhor de verdade, que nenhum homem pode compreender, nenhum homem natural pode entender. Amém? Versículo 16, ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Agora eu quero dar uma atenção especial para esse verso aqui, porque essa palavra escudo, turion, pistias, Turion é aquele escudo grandão de folha de porta, não é aquele escudo redondo, aquele escudinho redondinho que as pessoas costumam ver. É o escudo grande, aquele escudo do soldado romano, que ele anda, o tamanho dele praticamente 1,22 m por 76, 1,22 assim, de altura por 76 de largura. Ele tem 2 folhas, uma na frente, uma atrás, de madeira. Ele é um escudo duplo, para que quando a flecha batesse, com fogo, ela fosse apagada. Então, eu e você temos que andar com o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, levantando o escudo da fé, levantando a placa da fé. Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Preste atenção como que Paulo é genial. Ele vai dizer que Satanás ele ataca como um acusador, alguém que lança setas, calúnias. A palavra diabo significa lançador de calúnia, acusador, lançador de setas. E a palavra dardos aqui significa belos, então lançador de artilharia, lançador de flechas inflamadas, flechas fogaréticas, tem fogo, que ela bate, ela não só faz o estrago, mas ela tinha um fogo, ela pega fogo e estraga por completo o indivíduo, ela mata o indivíduo. Uma flecha inflamada. Satanás, então, ele é um lançador de dardo, e com ele, com esse escudo da fé, nós podemos apagar os dardos de Satã. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele diz que a fé é aquilo que crê em Deus contra a esperança, aquilo que crê em Deus contra o que aconteceu, é a firmeza da confiança das coisas que ainda não aconteceram, prova das coisas que não se veem, Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então levanta o seu escudo da fé e marcha para cima do inimigo, vai para cima do inimigo apagando os dardos inflamados. E tem outra característica desse escudo que eu andei pesquisando, e ele funciona também para proteger os que estão do lado, porque eles andavam numa formação, os soldados romanos, eles andavam numa formação de que o daqui da frente ele põe
protegendo o de cá, né? O de cá protege ele, esse de cá protege ele, e eles vão fazendo uma formação tipo um casco de tartaruga, né? Quem já viu o filme dos 300 vai lembrar o que eu estou falando. Ele faz uma formação de tartaruga. Então a fé não só protege você, como protege aqueles que estão perto de você. E um vai protegendo o outro, um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro, né? Na força do Senhor, na força do seu poder, com o escudo da fé. Agora, uma coisa a gente tem que ter entendimento. Bom, Satanás, ele realmente existe. Satanás é um ser, né, maquiavélico, satânico, maligno, que tenta destruir tudo que existe e tudo aquilo que foi criado por Deus. A vontade de Satanás não é te dar uma gripe, é te matar, é acabar com a sua alma, é acabar com a sua fé em Deus, é acabar com a sua vida. A vontade dele é cercear a sua mente, né? Fazer um cerco, como fez Senaqueribe em volta de Ezequias, para que você desista da sua fé, para que você lance mão da sua fé. Você não pode fazer isso. Repreende isso em nome de Jesus. Está repreendido todo mal e cai por terra em nome de Jesus, porque nós temos fé em Cristo Jesus. O versículo 17 ele diz assim: tomai também o capacete da salvação. Por que ele está dizendo o capacete da salvação? A palavra aqui é perisquefália, né? Perisquefália sotérion, capacete. Você guardar os periféricos da sua mente, o seu cérebro, né? Guardar a sua cabeça, a sua mente. Eu e você precisamos do capacete da salvação, porque aqui é um outro campo de batalha onde Satanás ele luta. A mente, né, é um lugar onde é muito vago para o ser humano. Você consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, você consegue ter pensamentos às vezes que você nem controla. E muitos desses pensamentos podem ser influenciados ou são do próprio Satanás. Nós que somos cristãos, nós temos aí pensamentos de Deus todo dia, mas em alguns momentos do dia nós somos bombardeados por Satã, quer seja diretamente ou quer seja indiretamente, por meio de pessoas, né, por meio de acontecimentos, e nós ficamos com a mente divagando, longe, colocando Deus em dúvida, colocando a dúvida de que se Deus nos ama, se Deus nos guarda, se Deus nos fortalece, se Deus realmente é isso tudo que nós falamos que Ele é. E não eu e você temos que guardar a cabeça no capacete da salvação. Por que essa palavra ela é tão assim necessária? Porque a mente, meu irmão, é um lugar onde eu e você sofremos muito. Porque um pensamento errado que nós temos de Deus, um pensamento errado que eu e você temos do Senhor, eu e você morremos na fé. Nós podemos ter tropeços na fé. Nós podemos voltar, né, se contra Deus e deixar, abandonar a fé. Então eu e você precisamos entender que nossa mente tem que estar guardada pelo capacete da salvação. Uma vez que eu e você temos crido que Jesus Cristo é salvação, Ele é salvador e galardoador daqueles que o buscam, eu e você temos a mente blindada. Pensar na salvação que o Senhor nos dá, né? Ver a salvação que o Senhor nos dá salvação e nos dá guarda da nossa mente. Quando Ele falar assim que você não está salvo, quando Satanás falar assim que você não pertence a Deus, que você não é um filho de Deus, você vai dizer o seguinte: eu possuo o capacete da salvação e eu não vou ser tomado por esse pensamento, desses dardos inflamados do maligno. Eu e você, meus irmãos, temos que resistir aos pensamentos tenebrosos. Outra coisa que nós devemos resistir são as ideologias contrárias à palavra de Deus. Ideologias de gênero, ideologias, meus irmãos, LGBT, ideologias de que tudo é permitido, tudo é lícito, né, e tudo convém. Não é assim que funciona a palavra do Senhor. A Bíblia diz que se eu escandalizar um irmão e ele tropeçar, eu recebo culpa. Eu sou um promotor de pecado com a minha falsa ideologia cristã, com o meu falso comportamento cristão. E aqui nós precisamos ser radicais realmente nisso aqui, meus irmãos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é necessária para nós. Esse capacete da salvação, ele é extraordinário para nós. Ele é tudo que nós temos que ter na nossa mente, porque se eu e você ficarmos de cara com essas, ficarmos ali apegados a essas ideologias que vão contra a palavra de Deus, uma hora ou outra, meus irmãos, Satanás vai nos pegar e vai nos quebrar no meio, porque a palavra do Senhor diz que basta você ver algo e receber algo que tem um espírito maligno. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4, se você observarmos algo, e buscarmos aquele espírito maligno, nós recebemos ele de bom grado, nós estamos recebendo o espírito que vem junto com ele. Às vezes você viu alguma coisa que te deixou incomodado, então repreende logo, ora para sair isso do seu coração logo, porque senão a sua mente vai ficar perturbada e você vai começar a dar espaço para o inimigo. Não dê espaço em nome de Jesus, que Deus possa te fortalecer, te guardar com o capacete da salvação. Tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra que ele fala aqui, a palavra que ele diz aqui é aquela espadinha, é machaira. Machaira é aquela espadinha de 45 centímetros, que eu e você já vimos muitas das vezes, aquela que ele usa para lutar corpo a corpo. Não é aquela espada grande, é aquela espada pequena, tem o tamanho mais ou menos de um comprimento de um antebraço assim. E então essa espada, ela tem os dois lados afiados, é uma espada de 2 fios. Ela enfia, e na hora que ela enfia, meu irmão, ela picota, ela corta, mas ela corta que é uma beleza. Ela faz com que a pessoa sangre para dentro e para fora.
Então eu e você temos que empunhar essa espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus nos entregou, a promessa que Deus nos entregou, a palavra de Deus encarnada, né? Quando eu falo, costumo pregar, quando eu digo que nós temos uma Bíblia Sagrada, nós estamos segurando Jesus Cristo, né? Eu uso a Bíblia de Estudo da Herança da Reforma, né? Reformada, do Joel Bick. Essa palavra de Deus, ela é totalmente, né, falada, totalmente proclamada por Deus, para que eu e você possamos usá-la, para que eu e você possamos contemplá-la, guardá-la em nossa mente e ferir Satanás direto, ferir ele, dar uma estocada nele com a palavra de Deus, né? Fuzilá-lo com a nossa faca, né? Com a nossa espada do Espírito, atacá-lo. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 13 diz que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, e ali ele vai usar o livro de Deuteronômio 3 vezes para poder estocar o adversário, para poder furar o adversário com a palavra do Espírito. E quando Jesus fala isso, o diabo abandona ele, né? não tenta ele mais, deixa ele de lado um pouco para poder fazer outras coisas. Depois ele retorna, mas ele abandona Jesus, né? A palavra de Deus venceu ali. Ali a palavra do Senhor venceu. Ali a palavra do Senhor fez a diferença, né? E eu e você temos que aprender. Porque muitas das vezes nós não aguentamos a pancada da tentação, é porque nós não temos a palavra do Senhor no nosso coração. Então eu e você temos que defender o nosso corpo com a palavra do Espírito de Deus. É por isso que muitos crentes eles não conseguem desenvolver na fé, porque eles têm um entendimento leviano da palavra de Deus. A espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 17, diz da espada do Espírito. Então, se ele não tem uma boa manejabilidade da espada da palavra, então provavelmente Satanás vai atacá-lo e ele não vai conseguir revidar. Ele não vai conseguir proclamar algo que vem do Senhor. Por exemplo, se está com dificuldade de meditar, você vai lá no Salmo capítulo 1 e proclama, né? Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para fazer conforme tudo que tem sido pedido. Quando está descrente, está se sentindo abandonado, diga que o Senhor é o seu pastor, nada te tem faltado. Ele te guia mansamente por águas tranquilas e por pastagens verdejantes. Ele refrigera a sua alma. Então, eu e você precisamos proclamar a palavra de Deus. O problema é o que eu acabei de dizer. Muitas das vezes, eu e você, nós não sabemos o que a palavra do Senhor diz. Nós não sabemos o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nós não sabemos o que a palavra de Deus está nos falando. Então, eu e você caímos por terra quando nós sofremos esses ataques. Porque não sabemos manejar a espada do Espírito. E é por isso que eu e você precisamos ter esse entendimento da palavra de Deus. Guardar essa palavra, manejar essa palavra. O crente que é bom crente, ele sabe a Bíblia. O crente que é bom crente, ele guarda a Bíblia. O crente que é bom crente, ele estuda as histórias da Bíblia e guarda para ele, né? Versículo 18 fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, como é que eu e você tomamos essa armadura para nós? Como que eu e você tomamos essa armadura para o nosso coração? Simplesmente orando e suplicando a Deus em todo o tempo pelo Espírito Santo, né? Por meio do Espírito Santo, eu e você alcançamos Deus. E quando Deus coloca algo no nosso coração, irmão, para nós podermos orar, ore aquilo que Deus tem colocado, para que você possa ser alcançado pela vontade de Deus e que a vontade de Deus te alcance, para que você não seja trucidado pelo adversário. Orando no Espírito em todo o tempo, você se reveste pedindo armadura, pedindo revestimento, pedindo graça, se vestindo de Jesus, se vestindo do Espírito Santo, se enchendo até o tutano dos ossos do Espírito, para que você possa ficar de pé. Ele diz isso porque os crentes, eles têm a mania de achar que eles estão bem sem oração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O famoso pregador Leonardo Ravenhill, ele diz que os crentes geralmente caem quando eles abandonam o lugar de oração. Então eu e você, meus irmãos, devemos orar, devemos buscar a Deus. E não é uma oraçãozinha de 2 minutos não, de 5 minutos não. É orar mesmo de fato, que nem homem, orar que nem mulher ora, né? Orar com o joelho no chão, orar com o coração quebrantado, com o coração diante da presença do Senhor. Orar sabendo que Deus está no céu e nós estamos na terra, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Orar com espírito, orar com entendimento, 1 Coríntios 14, 15. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos orar, gastar tempo com Deus. Os crentes hoje, meus irmãos, eles têm um grande defeito. Eles estão tão cheios de tecnologia, tão cheios de aparatos, que eles estão tentando fazer a obra de Deus sem oração. Eles estão tentando fazer a obra do Senhor sem buscar. Estão tentando fazer a obra de Jesus Cristo sem buscar Ele em oração. Muitas das vezes quer empreender alguma coisa e não gasta tempo em oração, não gasta tempo em jejum, não gasta tempo buscando a presença de Deus, não gasta tempo na palavra de Deus. Então você precisa gastar tempo orando, você precisa gastar tempo suplicando a Deus. 1 dia, 2 dias, 3 dias no seu propósito. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te guardar. Isso aqui foi uma pequena exposição da palavra de Efésios capítulo 6. Eu poderia dizer mais coisas, mas o básico é isso, né?
O básico dessa palavra é isso. Eu e você temos que vestir a armadura de Cristo, a armadura de Deus. Curta, comente o vídeo, compartilhe, passe para o seu irmão que possa estar precisando dessa palavra. Que Deus venha te abençoar grandemente pelo sangue de Jesus Cristo.